Davi, a sua xará está dizendo o seguinte, ó, cada um tem a sua verdade e quer impor a verdade ao outro. Isso é legal. Eu quero saber o seguinte. Na verdade, a Bíblia... Um respeita o outro? Claro. 100%. 100%. Olha, eu na verdade, depois de tudo isso, eu tenho que dar a mão à palmatória, porque, infelizmente, eu respeito muito o pai Walter, é um sacerdote muito respeitado. Você se casou não também só ele, nessa mas crença. tem vários sacerdotes também. Mas uma coisa, pelo menos, a gente tem que dar a mão à palmatória. Os evangélicos, eles falam com propriedade da religião. Organização. Isso é verdade, pela organização. São organizados. E nós não, por quê? Não existe uma organização, por exemplo, porque não existe um sacerdote que venha discutir com a mesma propriedade Por que não? que os evangélicos têm para discutir. Mas o livro fundamental que não baseados na Bíblia. Que não estão baseados na Bíblia, mas eles não direcionado. conseguem às vezes. Mas porque não está catalogado direito a religião ainda. Está catalogada a religião. Não conseguem se organizar tão bem, talvez. Porque a religião veio de uma maneira desorganizada para o Brasil. Na origem, ela é organizada. Seus sacerdotes existem dos iniciantes aos tops, aos que terminaram sua carreira espiritual, com toda a propriedade. Na África tem, e em outros países tem também. No Brasil, nós fomos escravos, os nossos ancestrais foram escravos. Então, nós demoramos muito a chegar aos dias de hoje e ter esse começo de organização que hoje já existe. Luciana, eu criei para que nosso culto fosse respeitado, e patenteei, inclusive, o nome de igreja. Porque a igreja é protegida pela Constituição. As federações, os terreiros não são. Então eu criei igreja de culto dos ancestrais. Igreja de culto dos ancestrais. Nossa, mas você precisa chegar a esse ponto claro, para me proteger, porque a polícia chegou a invadir muitos terreiros em São Paulo, em outros lugares, e igreja, a polícia não pode invadir porque é protegido pela Constituição. E o culto é inviolável, mas a polícia fez isso em muitos lugares, particularmente em São Paulo. Invadiu, acabou com sessões espíritas. Quando tinha matança de animais, eles prenderam pais de santo, sacerdotes. Então a coisa foi complicada. Veja o contraditório. Infelizmente, o senhor registrou uma igreja e pratica... Mas a igreja é um lugar onde se pratica um mecanismo de proteção do senhor que o senhor encontrou. Não, a igreja é o lugar... a igreja é o lugar onde se pratica um culto. E ele passa a ser oficializado. Independente se é para Baal ou para Jesus. Não, eu não faço mal, então depende. Veja bem. Quando nós praticamos uma religião, nós devemos ter uma igreja. E eu tomei essa providência. Porque religião se pratica em igreja. Seja de que culto for. E eu criei a igreja de culto dos ancestrais. Mas pratica na nossa casa quando a gente está rezando? Essa também é a nossa igreja. É o nosso nós somos a igreja. A Bíblia diz que nós somos. E é bom a gente lembrar. Eu sou o templo do Espírito Santo, então eu sou a igreja. E é bom lembrar. Mas quando nós protegemos... Quero deixar só um versículo. Mas quando nós criamos uma igreja publicamente, que registramos um estatuto e que temos um CNPJ, inclusive, nós nos protegemos dos excessos. Nós nos protegemos das coisas ruins que as pessoas estão fazendo atualmente com os praticantes de determinadas independente da religião. Eu quero deixar aqui para os umbandistas, para os católicos, para alguns evangélicos que não têm prática, muçulmanos, judeus. No Evangelho de Mateus 28:11 está escrito assim: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a religião é isso. Jesus é isso, ele está chamando aquele que não aguenta mais. Religião o casamento está destruído. Religião é religação. Não está aguentando, Lu. É difícil. Não está aguentando. A Copa do Religião é Mundo está aí. religação. As pessoas têm Ninguém sofrido. está aguentando mais, o negócio está pesando. A Copa do Mundo está aí. As pessoas são E do nós, mal, as pessoas têm cristãos. inveja, e eu não estou pregando, não. Tá demais. Ô, Lu, É isso É mesmo. muita raiva, é muita muito inveja, é muita maldade. Mas a Copa do Mundo está chegando e nós, cristãos, isso também eu mando um recado, nós temos a igreja educados, respeitosos e pregar o amor. Porque senão de nada vai adiantar. Todas as religiões então que pregam nós amor. possamos nos juntar. E é o seguinte, se somos contra a Copa, e agora uma coisa que não tem nada a ver, que eu acredito que muitos são, e eu não estou dizendo que eu sou, se eu não sou, eu acho o seguinte, eu acho que todos os brasileiros têm direito à educação, primeiro, antes de Copa. Tem que ter educação, hospital, transporte, antes de Copa. Só que também, quando foi feito que ia falar da Copa, tinha que ter também falado daquela época. Agora a Copa é daqui uma semana. Vai acontecer. Muito bem, é isso daqui mesmo. uma semana, agora a gente tem que isso mostrar mesmo, Luciana! que a gente tem que ter educação.
educação, porque o brasileiro, nós somos um país de honra, temos que ter educação. E união. Os nossos semelhantes. E união. E respeitar os próximos, não é, Luciano? Até porque, Lu, nós vamos estar recebendo judeus, budistas, todos os povos. Então, que nós possamos dar um bom testemunho. Você, como candomblé, e deixamos de ser nós somos brasileiros e educados. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Vamos levantar a bandeira Brasil Educação para todo mundo. E se algum erra, não joga pedra, não tem que fazer igual. Hashtag. Não é verdade? Brasil Educação. Abaixo a hipocrisia, né, inicialmente. Para. Quem que nunca erra? E se a gente deixou, tem 4 anos, quantos anos e já que todos o estão na religião porque erraram. Só lembrando que quem quiser buscar, né, essa cura, libertação, em Atibaia tem a Catedral da Fé, em Mongaguá o Ministério Hope, são ministérios diferentes, mas todos pregando o amor. E em Mogi das Cruzes temos o Templo que Luz é da uma Aurora casa que também. pratica o culto da origem do mundo, o culto que veio vai da na sua África, cama, vai de todos os rezar, em vez antigos. de jogar inveja nos outros, que é o que me faz bem. Sabe, Luciana? Muito bem. Levamos o Pai Walter até a Praça da Sé, aqui em São Paulo, para manifestar o candomblé em público. Ele se posicionou ao lado dos pastores evangélicos que ficam por lá para testar a reação das pessoas. Parece que o negócio foi intenso. Vamos assistir. Bem intenso. Na teoria, as pessoas costumam respeitar as religiões afro-brasileiras, mas e na prática? Nós estamos aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde há muitos pastores pregando a palavra de Deus. E eu tô aqui com o Pai Walter. Hoje ele vai, preparar uma oferenda e vai colocá-la perto, desses religiosos. Preparado, Pai Walter? Preparado, sabendo que é uma oferenda de brincadeira, não tem nada de religioso, nada de sério, é apenas uma demonstração para nós podermos medir a reação popular, a reação do povo e até a reação dos pseudo-evangélicos que ficam aí pregando pelas praças da vida. Boa sorte. Obrigado. Já posicionamos nossas equipes, olha só, estamos aguardando a vinda do Pai Walter. E ali, olha, Reinaldo, mostra, tá tendo uma pregação. Deus tá condenado, filhos do diabo. Pastor, posso falar com o senhor, pastor? Não, Satanás. Quem fala aqui é Deus, não é o Papa, aquele porco vagabundo, não. Quem fala aqui é Jesus, não é o padre que apoia o homossexualismo, o lesbianismo. A honra aqui é pra Jesus. Prostituto miserável, tua vergonha na sua cara, você tem que se consertar pra não morar no inferno. Pai Walter, desde que nós chegamos aqui, o pastor está nos insultando. E é tudo prostituto, cachaceiro, adúltero. Eu não sou, não. Eu sou trabalhadora, viu? Eu fico imaginando o que o senhor passa na rua. Se a gente, como equipe de TV, está sendo insultada, eu imagino o senhor. O senhor é sempre agredido assim, verbalmente? Normalmente não. Só os ignorantes fazem isso, porque nós somos todos humanos e os homens devem se respeitar entre si. E isso cria o círculo de harmonia da vida. E nós estamos aqui fazendo exatamente uma demonstração em praça pública para ver a reação das pessoas. Não, é a pior e infelizmente, a reação desse senhor foi a pior possível. Mostrou o nível dele, mostrou a cultura dele e mostrou a religiosidade dele. Você tem que se consertar para não morar no inferno. Artigo 5º da Constituição Brasileira prevê a liberdade religiosa. E a liberdade é para todos, a liberdade não é para quem pratica uma coisa ou outra. Cristo pregou a paz, Cristo pregou a harmonia entre os homens. Cristo não pegou maldade, palavrão, desarmonia, nem isso aí que ele está falando não, viu? Cuidado vocês. Bobalhão. Você não vai entrar! Você vai descer pro inferno! É mesmo? É você que manda? Que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Você não vai entrar! Veja bem, primeiro eles insultaram a equipe que estava fazendo um trabalho e eles não sabiam nem qual. Você tem que se consertar para não morar no inferno. Ele veio me agredir, não foi? Você vai descer pro inferno! É mesmo? É você que manda? Ele mostrou que ele está realmente contra todos. Deus, que é o Senhor da natureza, não pode, com certeza absoluta, concordar com os excessos, com os abusos, em nome da sua religião e em nome dele. Você tem que se consertar para não morar no inferno. Você vai descer pro inferno! É mesmo? É você que manda? O que eu peço é respeito, né? Claro, eu finalizo assim, tá bom? Infelizmente fomos desrespeitados.
Ô, Luciana. Ô, Luciana. Você viu, Luciana? Luciana. Você viu? Ô, Luciana, posso falar só uma Luciana. coisinha? Pode, Posso falar só uma coisinha? Isso aí não pode nem ser considerado como um pastor, nem homem de Deus, isso aí. Porque é até Com feio, certeza. é ridículo, é Ele escandaloso. tá isso aí. usando, né, a religião, O tá homem de usando... Deus, prega na sim, rua. ele tem que ter Ele é um testemunho, ele desequilibrado. tem que ter Quem trabalha amor, na ele tem que televisão ter... é- Não é assim. que Ele funciona. não Ele tem é amor. desequilibrado. Olha, ele Não é agrediu assim. verbalmente. O homem de Deus tem que ter Falou que, postura, nossa, ele tem que ter ele Ele não tem nem posicionamento. referência. Vocês acabaram gravando com um falso profeta, que está Isso é escrito na ridículo. Bíblia, porque um pastor, ele, em primeiro lugar, tem que saber quem ungiu É ele a pastor. desequilibrado. Olha, eu não Ok? penso que ele Você seja é qualquer coisa. apresentadora de qual Olha, emissora? e observe- Da Rede TV. Então, Eu não- pastor de qual Mas ele igreja? se intitula, né? Não, ele Esse se é o problema. auto-intitula. Alguns se Gente. intitulam Não, Mas pastores. qualquer um pega e sai pregando Eu não por aí, penso que ele dizendo. seja falso profeta, Luciano. Eu penso que ele seja leigo, despreparado, talvez não se aprofundou grosso. Não, e e grosso. voltando- E Desequilibrado. agrediu até a Desequilibrado. jornalista. A gente já conversou né? aqui em outros momentos. Mas Na essa verdade- pessoa prega na rua fundamentalismo, com a sua né? religião. Luciano, exato, usa a nossa religião, a nossa plataforma. Na verdade, quem escolhe a religião é a pessoa. A religião, a pessoa escolhe a religião não escolhe pessoas. Por essa razão, Peraí, acaba... muitas pessoas me dizem que a religião escolhe você. Não? Não, a pessoa Não, a escolhe a decisão é religião. nossa. A pessoa escolhe a religião. Nós falamos de Deus, não estamos falando de Deus, estamos falando da religião, da organização. Não do organismo, mas sim da organização. É a pessoa que escolhe, ela que sabe o que é bom para ela, É a o que roupa encaixa que te nela, né, veste Felipe? melhor, é a roupa que te veste Exatamente. Por melhor. afinidade. Isso aí não foi nem Aquele homem é um consagrado. desequilibrado. Saiu na rua, pegou a Bíblia e foi E ele se falando intitula besteira. pastor. Então, Não, esse é o não problema, é Luciano. Alguns se possível uma pessoa intitulam. desse Como E da muitos mesma se forma, intitulam e Pai da mesma Santo. forma como também existem pseudos Com sacerdotes ou pseudos pais Exatamente. de santo, como Perfeito, assim a gente pode perfeito. Exatamente. dizer, Começa que a também usar- denigrem a Sim, imagem a imagem. do Pseudos culto padres, descendente. na verdade, Como também pedófilos. existe Com esse certeza. tipo de Nem é e de fica falando pastor que é ou e bispo, representando seja lá o que for, Exatamente. que denigre representa. também a imagem Ele do não agrediu evangelho. só o pai Ele é Santo. totalmente desequilibrado, movido pela aquele concepção homem. exata do Quantos fundamentalismo, o cara cirurgiões acaba sendo estão duro. fazendo cirurgias plásticas e não são médicos?